Fala pessoal do Casenso, esse vídeo aqui é continuação da unidade 3, Sistema de Custos da Marinha. Na parte 1 a gente parou aqui no método de custeio. A gente vai começar na verdade a partir do 3.2.12. Esse vídeo, como sempre falo, destinado a você que não consegue ler porque está dirigindo, está patroando lancha, está navegando. Então bota aí no som do seu carro aí, no teu celular e ouve aí, pelo menos absorve alguma coisa. E a gente vai fazendo algumas considerações do entorno. Lembrando que depois que a gente bater essa corrida seca na leitura, a gente vem fazendo os exercícios e também alguns simulados propostos aí pelo próprio curso. Então vamos lá. Método de custeio. O método de custeio refere-se ao método de apropriação dos custos e está associado ao processo de identificação e associação do custo ao objeto que está sendo custeado. Os principais métodos de custeio são variáveis, por absorção, por atividade e padrão. Método de custeio variável ou custeio direto. É um método que consiste como custo de produção apenas os custos. É o método que considera como custo de produção apenas os custos variáveis incorridos. Nesse método, os custos fixos não são considerados como custo de produção. Os custos fixos não são considerados como custo de produção. Custeio por absorção ou custeio tradicional. É um método de custeio utilizado pela contabilidade de custos que consiste na apropriação de todos os custos de produção aos bens elaborados ou serviços executados. Nesse método, todos os custos relativos ao esforço da fabricação são distribuídos para todos os serviços executados ou em execução ou produtos concluídos ou em processamento. Custeio por atividade. É o custo que considera que todas as atividades envolvidas pelas entidades são geradoras de custos e consomem recursos. Procura estabelecer a relação entre atividades e os objetos de custo por meio de direcionadores de custo que determinam quanto de cada atividade é consumida por eles. Custo padrão corrente. Custo padrão é o custo planejado de um produto ou serviço segundo condições de operação correntes ou previstas, baseando-se nas condições normais ou ideais de eficiência e volume. O principal propósito do uso do custo padrão está relacionado ao conceito de controle organizacional, por meio da análise das variáveis ocorridas entre o custo real e o padronizado. O custo padrão não serve como critério para avaliação dos estoques ou de insumos efetivamente utilizados no processo produtivo. Receita. Receita é o ingresso de elementos para o ativo sob a forma de dinheiro ou direitos a receber, correspondendo normalmente à venda de produtos ou serviços. Perda. Perda é um gasto não intencional decorrente de fatores externos, fortuitos ou de atividade produtiva normal da OMPS Índia Charlie. Corresponde a bens ou serviços consumidos de forma anormal e involuntária. Depreciação. Depreciação é a redução do valor dos bens móveis pelo desgaste ou perda da utilidade por uso, ação da natureza ou obsolescência. Essa depreciação a gente observa muito quando trata de material. O fiel de material da SUAM utiliza muito esse termo. O que consiste isso daí? É porque você compra, por exemplo, um computador no valor de R$2.000. Um ano depois do seu uso, esse computador não está mais valendo R$2.000. Por quê? O próprio mercado ele perdeu o valor de mercado, até porque virou uma mercadoria usada e não nova. Então, como é que o sistema utiliza para reduzir o valor
real desse bem, porque ele comprou a R$2.000, está registrado lá no CADBem R$2.000, e só que o bem não vale mais R$2.000, ele vale R$1.500, R$1.800. Então essa diferença de valores é feita através de um processo de depreciação. Descontos representam os abastecimentos nas faturas concedidos pelas OMPS e seus clientes registrados no CIAF por meio dos eventos descritos no Manual do Procedimento Contábil, MAPCONT. É o volume 2, disponível na página da intranet da Diretoria de Finanças da Marinha. O MAPCONT, volume 2, que aborda o assunto custo, servirá para orientação e respeito de questões que tenham sido objeto de consulta da DFM e que deva ser expandido às demais OMs. Além de descrever tecnicamente os procedimentos operacionais necessários aos operadores dos diversos sistemas informacionais relacionados ao assunto custo na MB. Macroatividade. Macroatividade constitui-se de uma consolidação dos objetos de custos comuns ou uma área de atuação. Atividades. Representa o agrupamento dos centros de custos em funções semelhantes ou afins e funciona como desdobramentos de uma macroatividade desenvolvida pela Marinha. Gerente de custos. Organização militar da Marinha responsável por orientar, controlar e coordenar a produção de dados de custos de uma determinada macroatividade finalística ou de apoio desenvolvida pela Marinha. Unidade gestora beneficiada. Unidade gestora a quem é atribuído o sacrifício financeiro realizado para a produção de um produto ou serviço. A unidade gestora beneficiada é a OM que efetivamente usufrui dos benefícios. Benefícios esses advindos do custo incorrido, independente de ser uma unidade gestora, detentora ou executora dos créditos orçamentários que originaram a despesa. OMPS é a OM que presta serviço a outra OM e, eventualmente, às organizações extra-MB em uma das seguintes áreas. Pode ser industrial, de pesquisa, desenvolvimento, de ciência e tecnologia ou de serviços especiais, efetuando a cobrança pelos serviços prestados a partir dos custos incorridos. Apesar de reunidas sobre uma denominação comum, cada OMPS possui características próprias, que são, na maioria das vezes, bem distintas entre si. Mesmo quando da análise de duas bases navais, por exemplo, diferenças de características tais como tamanho da OM, equipamentos instalados, tipos de serviços prestados e mão de obra empregada tornam essas duas OMPs diferentes. No entanto, a fim de facilitar a sua comparabilidade, as OMPs encontram-se divididas em três tipos conforme a natureza dos serviços prestados aos clientes: industrial, que é a OMPS Índia, e de ciência e tecnologia, que é a OMPC, e por último a OMPS Eco, que é especial. OMPS Industrial. Criada em 1994, a OMPS Índia é a OM que tem como atividade principal a prestação de serviços industriais a outras OMs e, eventualmente, a clientes extramarinha. Atualmente, existe 12 OMPs Índia, a saber, Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, Base Almirante Castro Silva, Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia, Base Fluvial de Ladário, Base Naval de Aratu, Base Naval de Natal, Base Naval do Rio de Janeiro, Base Naval de Valdecães, Centro de Manutenção de Sistemas da Marinha, Centro Tecnológico do Corpo de Fuzileiros Navais, Estação Naval do Rio Negro, Laboratório Farmacêutico da Marinha. Essas OMPs Índia, elas, se cair numa questão, a gente já consegue até identificar que tipo de OM é essa, OM industrial, porque
A gente já conhece algumas dessas organizações militares e toma conhecimento das suas atividades fins. Mas, entretanto, não é necessário que você decore essas organizações militares. São muitas para serem decoradas. Por quê? Aquela história, você vai consultar. O que é importante saber aqui é onde você vai encontrar a definição das OMPs, se é Charlie, se é Eco ou se é a Índia. Aí, o que você tem que encontrar? Essa classificação aqui, ó, OMPs, dentro dela vai ter essas 3 classificações. Então, para decorar para a prova, você decora para a prova que é o seguinte: existem 3 tipos de OMPs, que é a OMPs para o setor industrial, é a OMPs relacionada à ciência e tecnologia e a OMPs especial, respectivamente. Industrial é OMPs Índia, ciência e tecnologia é OMPs Charlie e a especial é OMPs Eco. Então é isso que você tem que levar para a prova, porque se ele perguntar o nome da OMPs, se ela é industrial, talvez você não consiga lembrar de cabeça. Se ele botar uma base, aí tá safo. Base é fácil você identificar a base como uma OMPs industrial. Mas, por exemplo, o laboratório farmacêutico da Marinha, de repente você não associa. Ou a Estação Naval do Rio Negro, também talvez você não associe. Então, nesse caso, não tem jeito. Vai ter que ir aqui procurar nesse setor. E a gente sabe agora que tem um tópico só sobre OMPs, ele destrincha as 3, enumera e ainda diz quais são as OMs relacionadas ao assunto. Seguindo, OMPs de Ciência e Tecnologia, é a OMPs Charlie. Foi criada em 1997, essa OMPs é a OM que tem como atividade principal a pesquisa e desenvolvimento de ciência e tecnologia. Destacando-se serviços prestados provenientes de suas pesquisas, fabricação e consequente comercialização dos produtos por ela desenvolvidos. Apoio técnico, adestramento e consultoria técnica em sua área de atuação para a Marinha do Brasil e, eventualmente, a clientes extramarinha. Atualmente existem 3 OMPs Charlie. Olha só, não vamos confundir, tá? Existem 3 tipos de OMPs: a Índia, a Charlie e a Eco. A Charlie possui 3 tipos de... quer dizer, a Charlie se subdivide em 3, ou seja, são 3 OMs de marinhas que são consideradas OMPs Charlie. São elas: Centro de Análise de Sistemas Navais, Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira e Instituto de Pesquisa da Marinha, IPQM. Olha só, o IAPM e o IPQM você já mata logo que é a Organização Militar de Pesquisa. Aí se você for talvez por CASNAV, você não visualize, não mentalize isso, mas CASNAV sim, é um centro de análise de sistemas navais, então CASNAV é uma OM de pesquisa. Se cair na prova isso daqui, eu acho que de repente não seja nem necessário você recorrer à bibliografia, seria uma questão do nível fácil. Difícil seria você identificar algumas dessas que são OMPs Índia, de industrial, mas a de ciência e tecnologia, como são poucas e ainda são OMs famosas na parte de pesquisa, então a gente normalmente se cair não costuma errar não. OMPs Charlie, correção, OMPs Eco, que é a Charlie, é a especial, né? Foi criada em 1994, a OMPs Eco é a OM que presta serviços especiais não enquadrados nas categorias anteriores citadas. Ou seja, qual categoria anterior citada? Industrial e de pesquisa e tecnologia. Para tanto para a OM da MB quanto para clientes extramarinha, seja esta sua atividade fim ou não. Atualmente, existem 17 OMPs Eco, a saber, Base de Abastecimento da Marinha do Rio de Janeiro, Base de Hidrografia da Marinha em Niterói, Centro de Controle e Inventário da Marinha, Centro de Mísseis e Armas Submarinas da Marinha, CEMASC, Centro de Manutenção e Embarcações Miúdas, CEMEM, Comissão Naval Brasileira na Europa, CNBE, Comissão Naval Brasileira em Washington, CNBW, Comando do 1º Distrito Naval, do 2º, do 3º, do 4º, do 7º, Hospital Naval Marcílio Dias, Centros de Projetos de Navios, Diretoria de Obras Civis da Marinha, Centro de Hidrografia da Marinha e Estação Naval do Rio Grande. Então,
Essa é mais uma situação em que, se cair em prova, não tem jeito, você vai ter que vir a bibliografia. Aí, o importante aí dessas OMPS é você saber que existe um tópico, e é um tópico grande, né? Diga-se de passagem, são 3 páginas aí, em média, que fala só sobre as OMPS. Então, talvez, se cair alguma coisa na sua prova, vai cair pedindo para você identificar qual das OMs abaixo é uma OM especial, ou uma OMPS especial, ou qual é uma OMPS industrial, ou ainda que é uma OMPS de tecnologia e pesquisa. Eu apostaria aí na tecnologia e pesquisa, porque é pequeno e assim, essas OMPS grandes você vai identificar logo, agora a pequenininha vai ficar perdida no bolo. Então, eu não perderia de vista aí essa de tecnologia e pesquisa. Seguindo, gastos de posse estratégica, Golf Papa Eco, né? GPE. Corresponde aos valores totais dos gastos com materiais e serviços de terceiros a serem incorridos pela MB, considerados como indispensáveis para a manutenção e o funcionamento das OMPs, em uma situação hipotética de inexistência de serviços a serem prestados, ou seja, com um nível de atividade igual a zero, ou ainda seriam aqueles equivalentes aos gastos fixos. Nada a acrescentar sobre isso. 3.3 Encarregado da contabilidade de custo. O encarregado da contabilidade de custo é um oficial, né? Ou um servidor civil de nível superior, preferencialmente com conhecimento em ciências contábeis ou especificamente na área de contabilidade de custos gerencial, formalmente designado em ordem de serviço da OMPS Índia ou CHARLE. Aí a gente lembra aí que a OMPS Índia é o M industrial e a CHARLE é de ciência e tecnologia. Ele é designado em ordem de serviço para ser o responsável pela contabilidade dos custos das OMPs. O oficial ou servidor designado para encarregado da contabilidade de custos, preferencialmente não deverá acumular outras funções. Aí lembre-se que ele está falando, preferencialmente não acumula, só que isso é uma coisa que normalmente não ocorre, né? Normatização dos procedimentos internos. Esses procedimentos internos devem ser normatizados. E como? Em ordem interna. Aí, se aparecer na sua prova aí, qual o documento responsável por efetuar a normatização dos procedimentos internos? Olha só, você vai procurar pra caramba até achar a ordem interna. Então, isso daqui vale a pena você levar para o coração. Quem normatiza os procedimentos, internos, no caso dessas OMPs aí, o documento que normatiza é a ordem interna. Então, ela normatiza aqui os diversos procedimentos realizados pela OM. A ordem interna tem como objetivo principal o estabelecimento dos procedimentos internos de responsabilidades, de prazos, de modelos, de parâmetros físicos e operacionais, de direcionadores de custo e de critérios adotados nos cálculos das diversas taxas e índices estabelecidos pelas OMPs. Esse documento deve ser o mais detalhado possível, de forma que, no caso de movimentação de pessoal envolvido com sistema de custo da Marinha, não ocorra dissolução de continuidade, levando à perda de informação. Deve-se manter permanentemente o acompanhamento dos procedimentos previstos na ordem interna em relação ao disposto nas normas em vigor. Cabe ressaltar que essa ordem interna não deve limitar-se à enumeração dos conceitos constantes dessa norma. As OMs devem verificar os ajustes necessários em seus sistemas de controle interno, principalmente nos aspectos relacionados ao fluxo de informações, visando a permitir que sua ordem interna venha a espalhar a sua realidade e orientar os diversos setores nos trâmites internos das informações. Por ocasião da formalização em ordem interna dos procedimentos inerentes às atividades das OMPS, é indispensável a normatização dos seguintes assuntos. Aí, quais os assuntos que devem ser normatizados? E aí, ela diz que é indispensável. Então, ele pode botar dos assuntos abaixo, assinale aquele que não é indispensável. Ele vai colocar 4 opções verdadeiras e uma vai ser falsa. Isso pode acontecer como questão de sua prova. Então vamos lá. Alfa, isso é os itens que são indispensáveis quanto à normatização na ordem interna.
Alfa, delineamento dos serviços ou produtos. Bravo, orçamento. Charlie, parâmetros para o cálculo do homem-hora para apuração e apropriação dos custos. Delta, separação dos gastos em despesas e custos. Eco, critérios de rateio, bem como seus parâmetros físicos e operacionais. Foxtrot, formas de apropriação. Golf, faturamento. Hotel, prazo de validade dos orçamentos. Índia, procedimentos e responsabilidades no cumprimento das rotinas internas das OMPs. Juliette, apuração dos custos, a produção, serviço e registro no CIAF. E Quilo, estabelecimento de mapas e modelos padronizados necessários ao fluxo de informação. Os aspectos operacionais de interesse exclusivo do setor de contabilidade de custos das OMPs devem constar preferencialmente dos anexos à ordem interna, a fim de facilitar a sua leitura por pessoas que não sejam diretamente responsáveis pela operacionalização da contabilidade de custos das OMPs. Os setores produtivos das OMPs devem ser estimulados a valorizar a apuração dos custos com a mão de obra, que em geral é principal insumo aplicado na prestação de um serviço. Caso contrário, as informações de custos utilizadas pelo setor de contabilidade de custos poderão estar distorcidas. Além disso, medidas inadequadas na área de produção também podem causar distorções na área contábil, refletindo negativamente na apuração e na análise dos resultados alcançados. O comprometimento de todo o pessoal da OEM, inclusive aqueles ligados diretamente à atividade fim, é fundamental para a correta apropriação do custo. Assim, é importante incentivar o aprimoramento profissional não só do pessoal ligado à apuração de custos, como também do pessoal ligado às demais áreas, por intermédio da participação em adestramentos, cursos, palestras e simpósios relacionados ao tema. Por ocasião da formalização em ordem interna dos procedimentos inerentes às atividades das OMs, é indispensável a normatização dos seguintes assuntos. Aí, novamente, mais uma enumeração. Agora a gente está falando de formação dos procedimentos inerentes à atividade das OMs. Alfa, separação do custo administrativo dos custos relacionados à atividade de fins da OM. Bravo, a apropriação dos custos de material de consumo direto e serviços contratados. Charlie, a apropriação dos custos com consumo de material em estoque. Delta, a apropriação dos custos de depreciação dos bens imóveis. Eco, identificação dos custos indiretos. Foxtrot, seleção dos direcionadores de custos. E Golf, alocação e apropriação dos custos indiretos. As OMs devem possuir um programa de adestramento estruturado e rotineiro, visando a mudança de cultura e a conscientização de toda a tripulação quanto à importância de cada militar ou servidor na operacionalização do sistema de custos da Marinha. É fundamental para o aprimoramento dos processos existentes na OM que seja efetuada permanentemente a divulgação do sistema de custos da Marinha a todos os tripulantes, por meio de adestramentos e palestras, bem como de notas esclarecedoras em plano de dia. Então, esse aqui, ele fala da divulgação, divulgação aos todos os tripulantes. Fala de uma parte de conscientização do sistema, né? A gente diz que é fundamental. Então, mas isso tudo, essa divulgação toda, ela procura ressaltar a importância de cada um no processo de apuração dos custos das atividades ou produtos que são desenvolvidos pela OMS. Se cada um é cada um militar, tá? Ressalta-se que os processos de redução e de apuração de custos não constituem responsabilidades apenas do setor da intendência, mas sim de toda a OM, incluindo, nos casos das OMPS, os setores PROD, APP e ADM. Aí, nesse caso, esse aqui é produtivo. Esse APP, ele ainda não falou ainda. E o ADM é administrativo. Infelizmente, a nossa bibliografia, bem como a maioria das bibliografias de Marinha, elas têm essa questão de estar sempre botando em siglas, quando isso atrapalha muito o estudo da gente. Até porque você tem que parar para analisar o que seria esse alfa, papa, papa. Você vai voltar no texto, procurar. É um dispêndio de tempo, né? O ADM é fácil de entender, que é administração, e o PROD de produtivo. Agora, esse alfa, papa, papa,
ainda não nos falou, a gente vai jogar para frente aí, você identifica mais na frente o que é. Tipos de atividades das OMPS. As atividades exercidas pelas OMPs podem ser classificadas em principais, secundárias e de abastecimento e especiais. Lembrando, gente, já que a gente falou aqui de OMPs, de sigla, OMPs, eu falei várias vezes OMPs aqui, mas OMPs é OM prestadora de serviço, tá, gente? OM prestadora de serviço, tá? Então, tipos das atividades das OMs prestadoras de serviço. Aí, aqui, a gente volta lá no objetivo de aprendizagem. Vou lá em cima rapidinho, vou mostrar para vocês aqui. Olha aqui, ó. Aqui, ó, objetivo de aprendizagem. Conceituar tipos de organizações prestadoras de serviço e suas atividades. Então, olha o tipo aqui, ó. Está falando do tipo de organizações de OMPs, né? Organizações militares prestadoras de serviço. Mas por que eu fui mostrar lá? É porque isso vai cair. Isso tem 99,9% de cair. Quais os tipos, entendeu? E é assim que você deve estudar. Você olha para o objetivo de aprendizagem. Toda vez que você vê o tópico, você fecha o tópico no objetivo de aprendizagem. Porque todo o restante só tem o intuito de fazer com que você entenda aquilo que está no tópico de aprendizagem. Então vamos lá. As atividades exercidas pelas OMPs, OMs prestadores de serviço, podem ser classificadas em principais, secundárias, de abastecimento e especiais. Definições de tipo de atividades. As atividades principais são atividades das OMPs industriais de ciência e tecnologia. As atividades secundárias são todas as demais atividades exercidas pelas OMPs Indicharle, que envolvam gastos passivos de ressarcimento pelas OMs apoiadas. E as atividades especiais. Olha só que importante, gente. Qual a diferença aqui entre a atividade secundária e a atividade principal? É que a atividade secundária, olha, elas duas têm o mesmo ambiente, o mesmo nicho de trabalho, tá vendo? Trabalham com o mesmo conteúdo, assim, de OMs, de serviço. Porém, a OM secundária, ela trabalha com aqueles gastos passivos de ressarcimento pelas OMs apoiadas. Então, é diferente. Essa é a principal diferença. E, por último, atividades especiais das OMs prestadores de serviço. Enquadra nessa categoria as atividades das OMPs ECO. Quer dizer, ele não falou nada, né? Não explicou nada. Então, vamos lá. Atividades da OM prestadora de serviço industrial. Tem as principais e secundárias. Principais, serviços industriais. Secundárias, todos os demais serviços prestados pelas OMPs índios, exceto os industriais. Exceto os industriais, porque os industriais são atividades principais. Aí todas as outras, então, me remete à situação de que elas são de ressarcimento, né? Ela tem a parte industrial e todas as outras fanas que essa OM, prestadora de serviço industrial, exerce, ela pode ser ressarcida, né? Atividades das OMs e prestadores de serviço de ciência e tecnologia. Os principais, a área de ciência e tecnologia. Secundária, todas as demais serviços prestados por essas OMs, exceto os de ciência e tecnologia, porque são atividades principais. Então ele sempre vai fazer isso. Tem uma atividade que é dela e o restante, porque ela só não faz isso, né? O restante são secundárias. Atividade das OM prestadores de serviços especiais. Na qualidade de gerentes operacionais da área de supervisores operacionais e administrativos de Retelma, algumas OMs devem efetuar a cobrança de faturas de contas telefônicas de OMs apoiados, para posterior pagamento às companhias telefônicas e à firma de manutenção do Retelma e do aluguel dos troncos. Nesse caso, desempenham atividades subsidiárias de prestação de serviço, devendo, portanto, ser classificada como
OM, prestador de serviço ECO. Elas são denominadas de concentradoras de cobrança de retelma. Ficou muito fácil aqui, né, a gente entender. Então, se cair na sua prova alguma coisa relacionada ao retelma e quiser saber qual a atividade, ou qual é o tipo de OM prestador de serviço, você vai falar, retelma é especial, por quê? Tem aluguel de troncos e ele subsidia a faina do retelma. Bom, aí a gente fecha aqui a unidade 3 de intendência. Logo depois vem a parte dos exercícios, que como eu falei anteriormente, a gente não vai corrigir esse exercício agora. Vamos deixar para fazer um simuladão com esses exercícios com correção gravada também na semana anterior à prova. Então vamos lá, fecha aqui. O próximo vídeo já estaremos na unidade 4. Casenço, é só aqui que tem.